Num país onde a maioria das pessoas vive numa luta constante para chegar ao final do mês com todas as contas pagas, há quem viva uma realidade bem diferente. Enquanto o custo de vida continua a aumentar e os salários se mantêm estagnados para a maioria da população, o fosso entre ricos e pobres em Portugal tem se tornado cada vez mais evidente. No entanto, em 2024, e segundo o estudo Global Wealth Report, existiu em Portugal 172 mil milionários, o que representa 2% da população adulta. E no vídeo de hoje vamos ficar a conhecer quem são as famílias que se encontram no pódio das mais ricas do país, entender como conquistaram toda a sua fortuna e desvendar o império que têm vindo a construir ao longo das várias gerações. No topo dos mais ricos de Portugal temos Maria Fernanda Amorim e família, que segundo a revista Forbes ocupam o lugar 593 na lista dos mais ricos no mundo, com uma fortuna avaliada em 5,9 mil milhões de dólares. A história do Grupo Amorim remonta a 1870, quando António Alves Amorim fundou uma pequena fábrica de rolhas em Vila Nova de Gaia. Este negócio evoluiu ao longo das várias gerações, culminando na liderança de Américo Amorim, também conhecido como o Rei da Cortiça, que transformou a corticeira Amorim na maior produtora de cortiça a um nível mundial e expandiu o negócio para áreas como a energia, a banca e o imobiliário. Após a morte de Américo Amorim em 2017, a gestão dos negócios ficou na mão da sua esposa, Maria Fernanda Amorim, e das 3 filhas, Paula, Marta e Luísa Amorim. E atualmente estas 4 mulheres lideram o ranking da maior fortuna em Portugal. A raiz da fortuna dos Amorim está no negócio da cortiça, através da corticeira Amorim, que atualmente tem uma capitalização de mercado que ascende a 1.000 milhões de euros. Contudo, o maior ativo da família não é a empresa da cortiça, mas sim a Galp, que tem um valor de mercado que ascende aos 9.000 milhões de euros e da qual a família Amorim tem uma participação de cerca de 37%. A família Amorim também esteve presente no setor financeiro, sobretudo através da sua ligação com o Banco BIC Portugal, que mais tarde se viria a tornar no Eurobic. Esta entrada no setor bancário foi feita em parceria com Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que em conjunto fundaram o Banco BIC em Portugal com o objetivo de unir o mercado português e o mercado angolano. Após as diversas polémicas ligadas a Isabel dos Santos, a família Amorim começou-se a afastar progressivamente do banco, tendo a ligação ter terminado com a venda do Eurobic ao grupo espanhol à banca em 2023. A um nível pessoal, cada uma das filhas segue um caminho próprio dentro do mundo dos negócios. Paula Amorim preside o Conselho de Administração da Galp Energia e lidera o Grupo Amorim Luxury, que tem marcas como a Fashion Clinic e o restaurante Je ne sais quoi. Já Marta Amorim dirige o Grupo Américo Amorim, a holding que gera os investimentos familiares. E Luísa Amorim apostou no setor dos vinhos, gerindo propriedades como a Quinta Nova e a Quinta da Taboadela. Em segundo lugar dos mais ricos de Portugal está a família Guimarães de Melo, com uma fortuna avaliada em 3,3 mil milhões de euros. A origem do império remota a Alfredo da Silva, fundador da CUF, Companhia União Fabril, em 1898, que se tornou um dos maiores grupos industriais do século XX. Alfredo da Silva, na altura, e dada a dimensão de todo o seu império, era conhecido pelo lema "O que o país não tem, a CUF cria". Contudo, nem sempre as coisas correram como esperado. Os anos após o 25 de abril de 1974 foram períodos difíceis para o negócio da família, onde com a queda da ditadura e a implementação de um regime democrático, um dos principais objetivos do Estado era nacionalizar os setores-chave da economia, para garantir que os recursos estratégicos e as empresas fossem controladas pelo governo. Com a nacionalização da CUF, a família Guimarães de Melo perdeu o controle sobre o império industrial e, devido à instabilidade política, José Manuel de Melo, líder da família, foi forçado a deixar o país. No exílio para o Brasil, José Manuel de Melo começou a reconstruir o império familiar, eventualmente criando o grupo José de Melo em 1988, que viria a ser a base para os negócios da família. Atualmente, o grupo já vai na 4ª geração, sendo este liderado pelos irmãos Vasco e Salvador de Melo, mantendo assim uma gestão familiar ativa e com foco na expansão dos negócios para as áreas da saúde, indústria química e vinhos.
O principal ativo da família Guimarães de Melo é a CUF. Com uma participação de cerca de 65% na CUF, é uma das principais redes de hospitais e clínicas privadas em Portugal. Atualmente, conta com 12 hospitais, 17 clínicas e 12 centros de saúde espalhados por todo o país. Em 2024, a CUF registrou lucros de 43,4 milhões de euros, o que representa um crescimento de 15% face a 2023, sendo assim um negócio mais visível e com um maior impacto a nível social da família. A família também detém da Bondalti, uma empresa que atua na área química, com foco em produtos industriais e investimentos em tecnologias verdes, como o hidrogênio e o lítio verde. Com presença em Portugal e Espanha, a Bondalti é o maior grupo português na área química industrial e fechou 2023 com lucros de 51 milhões de euros. E por último temos a Brisa, a maior empresa de infraestruturas rodoviárias de Portugal, sendo responsável pela gestão de uma vasta rede de autoestradas. Além da construção e manutenção de autoestradas, oferece também soluções digitais associadas à mobilidade, como é o caso da Via Verde. E através da sociedade Rubicon, a família Guimarães de Melo tem uma participação de 16,7% na Brisa. Além destas duas famílias, e para completar o top 5 das famílias mais ricas em Portugal, vamos ver de uma forma menos detalhada quais são as famílias que ocupam as restantes posições. Em terceiro lugar, temos a família Soares dos Santos, que tem uma posição maioritária na sociedade Francisco Manuel dos Santos, dona de cerca de 56% da Jerónimo Martins, empresa que detém, entre outras, a rede de supermercados Pingo Doce. A família tem uma fortuna avaliada em 2,9 mil milhões de euros. Em quarto lugar, encontram-se os três filhos de Belmiro Azevedo, Nuno, Paulo e Cláudia Azevedo, com uma posição maioritária no grupo Sonai, detentoras das marcas como o Continente, a Vorten, a Salsa e a Wells, e uma presença relevante na estrutura acionista da NOS. Esta família acumula um património de 2,4 mil milhões de euros. E por último, em quinto lugar, temos a família Alves Ribeiro, com uma fortuna avaliada em 1,8 mil milhões de euros, tendo como principais ativos a empresa de construção civil e obras públicas Alves Ribeiro, o Banco Invest e a Mundi Center, que é uma empresa responsável pela gestão de vários centros comerciais, incluindo o Amoreiras Shopping, o Oeiras Park e o Strada Outlet. Estas famílias são exemplo de como, mesmo em Portugal, com uma visão estratégica e com foco em inovação, é possível construir uma fortuna com um grande impacto a nível internacional. No entanto, todos nós temos de começar por algum lado. E se tu és novo no mundo dos investimentos, uma excelente opção para começar é um investimento em ETFs, no qual fiz um vídeo agora a aparecer no ecrã, onde explico em que consiste este tipo de investimento e as principais vantagens associadas. Por hoje é tudo. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de subscrever o canal. Um grande abraço e vemo-nos para a semana.